dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, as nossas lives que acontecem todas as terças-feiras às 7h11 da manhã. E essas lives são para você que vive ou quer viver do seu consultório. Hoje nós vamos falar de nada de consultório paralisado. Hoje nós vamos trazer aqui 8 chaves para que você comece a trabalhar e comece a destravar aí o seu consultório. Bom dia, Gisele, bom dia, Tayane, bom dia, pessoal. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Rosejane, bom dia, bom dia, bom dia, estão me ouvindo? Me dê aí um ok para que a gente possa começar aqui a nossa live, sem muitas delongas. Bom dia, Paulo, me falem e aproveitem vocês. Bom dia, Ju, aproveitem vocês, cliquem aí nesse aviãozinho e já comecem a divulgar a nossa live, já comecem a compartilhar a nossa live, porque, como eu digo, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, não vamos pensar em crescer sozinhos, vamos pensar em crescer com outros dentistas. Bom dia! Terminei aqui o meu cafezinho para a gente começar a nossa live. Já senta aí, que hoje a live, ó, a live vai ser do jeitinho que vocês gostam. Sabe aquela live, assim, cheia de chicotes? Pois vai ser a live de hoje. Vocês pedem e eu obedeço. Então, hoje vamos falar sobre oito chaves que vão destravar o seu negócio, que vão destravar o seu consultório. Quem tá afim dessa live, já coloca aí o coraçãozinho para eu saber. Comecem a colocar aí, ó, escrevam, coloquem coraçãozinho, divulguem, porque todas as vezes que vocês fazem qualquer ação aqui nessa live, sabe o que que acontece? O Instagram entende que essa live ela é interessante e ele começa a mostrar para mais pessoas. Então, veja, eu digo sempre, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, e a gente não pode pensar em ir sozinho. O meu crescimento, ele depende muito de vocês falarem para os colegas sobre o nosso trabalho, de vocês compartilharem as nossas postagens, de vocês compartilharem a nossa live, de vocês compartilharem os nossos reels, de vocês dizerem assim, olha, você conhece a Dulce? Vai lá no perfil de odontologia, vamos lá. Antônia, bom dia, minha querida Antônia. Quem aqui sente que o seu consultório está parado? Então, já pega papel e caneta para anotar algumas ações que eu preciso que vocês façam, ok? Então, joia, eu estou vendo aqui. Veja, às vezes a gente já teve, como a grande maioria das pessoas que me acompanham, são pessoas que já têm uma certa experiência, são pessoas que já estão no mercado há um certo tempo, são pessoas que viveram fases diferentes da odontologia e do próprio negócio. Muitas vezes a gente já teve um consultório que era lucrativo, que era um consultório que tinha muito paciente, que era um consultório que, mesmo que a gente não entendesse de gestão, ele sempre estava entrando um bom faturamento, e aí a gente se acomodou e a gente não se preocupou. A grande maioria das pessoas que me seguem, elas estão nesse momento, no momento em que já têm uma experiência. Alguns menos, né, até pela questão da identidade com a pessoa, eles estão começando. É importante a gente entender que sempre, independente da fase que você esteja, se você está começando, se você está no meio, se você já está a um bom caminho nessa estrada, é sempre importante a gente entender que o nosso negócio, ele precisa estar crescendo. Um negócio, se ele não está crescendo, ele está morrendo. E eu preciso entender que o meu olhar para esse negócio, ele tem que ser constante, ele tem que ser consistente, ele tem que ser diário. Eu não posso olhar para esse negócio uma vez por ano, ou às vezes eu nunca olhei para esse negócio. Por quê? Porque o mercado ele está diferente. O mercado está muito mais competitivo. E no momento em que o mercado está muito mais competitivo, eu preciso me mover muito mais. Eu preciso acelerar, intensificar as minhas ações. E o primeiro ponto dessas chaves, e essa é uma palavra que eu acho que quem está aqui
que já me conhece há muito tempo, sabe o quanto eu bato nesta palavra, o quanto eu falo sobre isso, o quanto esta palavra ela é definitiva, ela é, vamos dizer assim, a luz, o caminho, o farol para que a gente consiga chegar aonde a gente quer chegar, que é a palavra clareza. Então, a primeira chave para que você destrave o seu consultório é ter clareza. É imprescindível ter clareza. Eu tenho que saber aonde eu estou hoje, eu tenho que ter claro como está o meu negócio hoje, quais são as condições do meu negócio hoje. Hoje, quais são os custos do meu negócio? Hoje, qual é o faturamento do meu negócio? Hoje, quais são qual é o ponto de equilíbrio do meu negócio? Hoje, qual é o lucro do meu negócio? Eu preciso ter clareza hoje quanto eu pago de carga tributária no meu negócio. Eu preciso ter clareza de onde eu estou hoje para definir para onde eu quero ir. É aquela máxima que a gente diz e que já está tão batido que vocês já ouviram milhões de vezes. Se eu não sei para onde eu desejo ir, qualquer caminho serve. Mas pior do que isso, eu posso até saber para onde eu quero ir, mas se eu não sei aonde eu estou, como é que eu vou traçar esse caminho? Como é que eu vou traçar essa rota? Então eu preciso ter clareza. O primeiro ponto que vocês precisam é ter clareza de onde vocês estão. Não tem como pular essa etapa. Não tem como chegar lá sem saber onde vocês estão hoje. Então, hoje, aqui, nessa live, sejam sinceros comigo. Quem tem controle da sua gestão? Quem sabe exatamente, se eu disser para você hoje, Juliana, hoje, qual é o lucro do teu consultório? Qual é a média de lucro do teu consultório? Qual é o faturamento do teu consultório? Qual é a carga tributária que você paga hoje? Você sabe? Você tem consciência da sua situação atual, dos números do seu consultório? Se eu perguntar isso daqui para vocês hoje, se a gente estivesse aqui, ó, numa sala, todos juntos, e eu começasse a perguntar, Ju, você, de pronto, sim, porque você tem que saber isso de pronto. Ah, eu não sei, eu vou olhar, eu não faço, eu não sento, eu não gosto. Isso, veja, aí a gente diz assim, meu consultório está parado, meu consultório não cresce. Claro que seu consultório não cresce. Você não tem clareza das coisas. Você não tem clareza de onde você está e você não tem clareza de onde você deseja chegar. Quando eu faço nos stories, eu digo assim: qual a tua meta para o mês de setembro? Aí a pessoa diz: ter mais pacientes. Isso não é meta. Isso é um desejo. Isso é um sonho. Isso não é meta. Eu preciso definir a minha meta para que ela seja específica, mensurável, relevante, atingível. Estabelecer uma meta não é, eu quero mais pacientes. Não. Eu quero ter no mês de setembro um aumento de 20% dos meus pacientes. Isso é meta. Eu quero ter no mês de setembro um aumento de faturamento de 10%. Isso é meta. Quando a gente estabelece as nossas metas anuais na nossa mentoria, por exemplo, eu quero, no ano de 2024, ter um faturamento de 600 mil. Muita gente deve estar dizendo, isso não é possível. É possível, sim. Nós temos dentro da nossa mentoria mentorados que estão quase batendo esta meta de 600 mil. E a gente ainda está em setembro. E tendo uma cadeira só, tá? Não é tendo uma clínica grande, é tendo uma cadeira só. É trabalhando sozinho. Não é tendo um monte de gente trabalhando. Então, é possível sim. É possível sim. Agora, o que é que eu faço? O que é que eles fizeram para estar nessa direção? Primeira coisa, tiveram clareza. Tiveram que sentar, mesmo que não gostasse, e olhar para os seus números. E aí, o que é que acontece?
eu não gosto um dia, depois eu não gosto dois, depois eu tenho menos resistência, e eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, até que aquilo vira um hábito. E eu passo a entender como funciona o meu negócio. Eu não posso ter um negócio se eu não sei como ele funciona. Pessoal, isso é condição. Não tem mais como vocês resistirem. Vocês precisam entender a gestão do consultório de vocês. Vocês precisam conhecer os números de vocês. Vocês precisam olhar para o consultório não como um olhar de técnico, de dentista, mas com o olhar de um gestor, de um empreendedor. Não reclame, pare, saia, saia, tire o vestimento, a veste de vítima e passe a usar a roupinha do sapo. Coloquem aí os sapinhos para ver se vocês entenderam o que eu estou dizendo. Quero que todo mundo aí coloque um sapinho. Tire a roupa de vítima, pare de reclamar, porque reclamar não leva ninguém para lugar nenhum, ao contrário, e aqui, né, abrindo um parênteses para quem acredita, eu acredito, para mim tudo é energia, a energia da murmuração e da reclamação é uma das energias mais baixas. Enquanto você está na murmuração e na reclamação, a abundância não chega para você, porque a abundância, ela tem uma energia elevada, ela tem uma energia alta, a energia da prosperidade, uma energia alta. E se você está só murmurando, reclamando, julgando, considerando, se desculpando, ao invés de se autorresponsabilizar, você reclama do mercado, mas você não se autorresponsabiliza para olhar para os seus números, para aprender. Ah, mas eu não sei. Aprenda. Nós temos cursos para isso. Nós temos programas para isso. Nós temos mentorias para isso. Ah, mas eu não gosto de você, Dulce. Ok, procura outra pessoa. O que não dá mais é para você ficar nessa inércia, apenas reclamando, reclamando e reclamando. Então eu pergunto, se tem dentista que mesmo estando numa cidade do interior, que mesmo tendo apenas uma cadeira, que mesmo sendo a única pessoa que trabalha naquela cadeira, consegue ter um faturamento de 600 mil no ano, por que você não consegue? O que será que ela está fazendo que você não faz? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Dói, dói, mas eu tenho que ter clareza. Porque se eu não tiver clareza, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, primeira chave, eu adoro ficar fazendo a live, escrevendo, rabiscando. Tudo meu é rabiscando. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é ter clareza. Clareza de onde eu estou e de onde eu desejo chegar. E olhar para isso durante o processo, durante o caminho. O segundo ponto é separar fatos de opiniões. Acabei de dar um exemplo aqui. Ah, eu acho que é difícil faturar 500 mil. Ah, eu acho que é difícil faturar 600 mil. Isso é a sua opinião, mas não é um fato. Fato é o que eu trouxe. Fato é a realidade. Fato é uma planilha preenchida mês a mês e ao final do ano a gente olhar e ver 500 e ver 600. Isso é fato. E contra fatos não há argumentos. Então, o segundo ponto para o crescimento do seu consultório é você separar fatos de opiniões. O segundo ponto para você crescer o seu consultório é você sair de dentro da sua garrafa. Porque dentro da garrafa você não consegue ler o rótulo. Você está dentro da sua garrafa, você está dentro do seu quadrado, você está se alimentando das opiniões de quem não quer crescer. Você está convivendo com pessoas que não têm ambição, que não querem crescer, que não conseguem ver, por exemplo, que há a possibilidade de viver sim do seu consultório, porque tem muita gente vivendo do seu consultório, vivendo
única e exclusivamente do seu consultório. Ah, mas isso é impossível. Não, não é impossível, e eu estou mostrando aqui, contra fatos não há argumentos. Então, o segundo ponto, quando você tiver, né, esse tipo de diálogo, você vai dizer assim, peraí, isso é um fato ou isso é somente uma opinião? Eu acho, sempre digo isso e nunca me esqueço do professor Mário Leonardo, nunca me esqueço. Um colega foi apresentar um seminário e ele fez uma pergunta. E o colega disse: Ah, professor, porque eu acho. Na hora, ele cortou o colega e disse: Olha, achismo não é ciência. Nunca esqueci disso. Todas as vezes que eu ia dar uma aula, que eu ia apresentar um curso, uma palestra, eu levava toda a minha argumentação baseada em ciência. Por quê? Porque não era o que eu acho, não. Eu tenho que ter argumentação. Então, não é o que eu acho. Ah, eu acho que dá para fazer 500 mil no ano com uma cadeira só. Ah, eu acho. Não. O que eu estou dizendo para vocês é fato. É possível provar isso. Porque se um faz, todos os outros podem fazer. É aquela coisa de eu levanto o sarrafo, mas quando eu pulo aquele sarrafo, eu quebro aquele recorde, e aí quando um quebra o recorde, vários outros quebram o recorde. Então, isso que você tá vivendo aí é o quê? É fato ou é somente uma opinião? Você quer fazer algo, você pensa em fazer algo, aí você vai se consultar com quem? Com quem não entende do negócio. Aí você vai pedir, você vai conversar com quem está pior do que você. Como é que você pode crescer se você vai conversar com quem está pior do que você? Como é que você pode crescer se você vai pedir opinião a quem não entende do negócio? Não entende. Outro dia, bom dia, Francine, bom dia, minha querida. Outro dia, uma dentista, ela ia fazer uma reforma no consultório. E aí, veja como é, aqui a gente junta, né? A questão da clareza, de você ter clareza das suas ações, das suas decisões, para crescer ou não o seu consultório, e a questão dos fatos e das opiniões. Aí ela ia fazer uma reforma no consultório. E aí planejou a reforma, fez o orçamento da reforma, já ia sair para ir para o banco, pedir um empréstimo para fazer aquela reforma, porque ela ia fazer um consultório bem maior, ela ia sair de uma cadeira para botar duas cadeiras, ia investir para botar duas cadeiras. E aí a gente conversando, eu disse para ela: vem cá, você vai fazer essa reforma, você vai pegar esse empréstimo para sair de uma cadeira para duas cadeiras? Sim, vou para poder crescer, para poder aumentar o meu faturamento. Eu disse: espera aí, mas você não tem paciente nem para esta primeira cadeira. Está difícil ter paciente até para essa primeira cadeira. Você não está rodando bonitinho no seu consultório, tendo um marketing alinhado, trazendo pacientes suficientes para encher essa cadeira. Ah, mas eu. Peraí, calma. Isso é um negócio, não é achismo. Ah, eu acho que. Não, não é achismo. Se você não tem nem condições de encher uma primeira cadeira, como é que você vai encher uma segunda cadeira? Do nada. Quer dizer, você vai aumentar os seus custos, sim, porque se eu tenho uma segunda cadeira, eu tenho um aumento de custos. Você vai tirar um empréstimo, você vai se comprometer com esse empréstimo para colocar uma segunda cadeira, quando você ainda não aprendeu nem a encher, atrair pacientes para uma primeira cadeira. Ah, mas alguém disse, meu marido disse, nem me lembro mais quem foi que disse, que se eu tivesse uma segunda cadeira ia ser mais fácil. Mas ele não entende do negócio. Qual é a melhor forma? Faça a sua reforma, deixe um local apropriado para uma possível segunda cadeira, trabalhe, ajuste o seu marketing, encha a primeira cadeira, e quando você encher a primeira cadeira, aí sim você vai pensar, e aí você já tem condições de colocar uma segunda cadeira. Então, muitas vezes, a gente toma decisões equivocadas porque a gente vai se aconselhar com pessoas que não entendem do negócio. E aí eu entro no. Veja, eu tomo um empréstimo, eu tenho prestações a pagar, eu tenho um aumento dos meus custos, mas eu não sei como trazer os pacientes.
Então, veja a falta de clareza nessa tomada de decisão. Bom dia, Elaine. Hoje estaremos juntas, né? Hoje a gente vai conversar. Veja a falta de clareza nessa tomada de decisão. Essa tomada de decisão equivocada, ao invés de crescer, pode até comprometer fatalmente o negócio. Então, às vezes, a gente se empolga. Ah, porque fulano fez assim. Ah, porque fulano botou uma segunda cadeira. Ah, porque eu ouvi. Aí você começa a ouvir pessoas segmentadamente. E aqui a gente vai para a terceira chave, que é o quê? Selecionar as informações. Terceira chave. A primeira chave foi ter clareza. A segunda chave é separar fatos de opiniões. A terceira chave é selecionar as informações. Que informações você está tendo? De quem? São consistentes? Fazem sentido? Servem para você? Você está de fato, por exemplo, acompanhando aquela pessoa, o raciocínio daquela pessoa, os valores daquela pessoa? Não, você pegou uma live no meio do caminho andando, aí escutou a pessoa falando, dizendo: coloca uma segunda cadeira, que vai ser assim, que vai ser assado, coloca uma televisão no teto, invista nisso, invista naquilo, tem um consultório maior, abre uma clínica. Aí você pegou aquela parte da conversa e disse: ah, é por aí, e vai. Não é assim que as coisas acontecem. Não é assim. Então, veja, eu preciso fazer uma análise. Eu preciso pensar. Eu vou selecionar as informações. Porque sabe o que acontece? Eu digo uma coisa, aí fulano diz outra, aí ciclano diz outra, aí eu começo com excesso de informações. Quando eu tenho um excesso de informações, muitas vezes eu paraliso, porque eu não sei para onde ir. Ah, Dulce, você disse que é para a gente cobrar consulta, mas fulaninho disse que não é para cobrar consulta. Aí o outro disse que você cobra consulta pela metade. O outro disse que... Peraí, escolha quem você vai seguir. E como eu digo sempre, fique à vontade. Não precisa me seguir. Não precisa seguir as minhas orientações. Você escolhe com quem você tem mais compatibilidade, com quem você gosta mais, com quem você confia mais, com quem você se conecta mais. Nem todas as pessoas que passam por você serão seus pacientes. Nem todas as pessoas que passam aqui na minha live serão meus mentorados ou serão meus alunos. Podem estar aqui só bicando, me conhecendo agora, criando uma conexão comigo agora. Porque quando você começa a ter, ah, eu tenho informação daqui, dali, 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 você começa a ficar tão louco com esse excesso de informações que você muitas vezes paralisa, porque você não sabe para onde você vai. Você precisa ter senso crítico para filtrar as informações. Era muito engraçado quando eu ia, né? Eu fui professora de dentística por 33 anos. Então, eu ia a muitos cursos. E eu sei como funciona o negócio por aqui. Eu sei muito bem. Eu chego para vocês e digo para vocês que a melhor resina é X e que vocês só vão conseguir este resultado que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha aí, Raquel está dizendo: Dulce, tu és melhor porque tens toda a vivência na odontologia, isso faz toda a diferença nas tuas colocações. Que bom, Raquel, que bom. Raquel é nossa mentorada, está aí com a gente, ó, já faz tempo nesse crescimento. Aí, o que que acontece? Eu digo para vocês: olha, pessoal, para você, já foram para os cursos que o professor só fala naquele material. Tudo dele é feito, a resina que ele usa, o adesivo que ele usa, o material de acabamento e polimento é aquele, tudo é aquilo. Se você não tiver aquilo, você não vai conseguir aquele resultado. Aí você, tolinho, sai dali de dentro, o que que você faz? Corre. Corre para onde? Para comprar aquele material. Muitas vezes você está tendo bons resultados com os materiais que você já tem. Mas aquele professor disse
que você só vai ter aquele resultado se você tiver aquilo. Você que não tem senso crítico, acredita piamente, porque você acredita em tudo, você não tem informações suficientes, você não tem conhecimento suficiente para ter essa discussão na sua cabeça, ou até mesmo com ele, e aí você fica de gaiato no navio, comprando isso, aí hoje você vai para aqui, você compra aquela marca, aí amanhã você vai para aquele outro, você compra aquela marca, aí você compra a marca quando você chega no seu consultório, você não consegue fazer. Por quê? Porque você pegou aquela informação ali, mas você não sabe as minúcias por trás da aplicação daquilo. Você não foi nos detalhes do conhecimento. É a mesma coisa. Você passa por aqui e você tem algumas informações soltas, mas você não tem os detalhes do conhecimento. Tem gente que só passando por aqui consegue implementar. Olha, eu vou contar um negócio para vocês, que eu até compartilhei isso na mentoria semana passada. Na última live que a gente fez de terça-feira passada, eu sempre depois eu coloco a live no YouTube. E uma pessoa foi lá e comentou que tinha conseguido o resultado de sair de 0 para 90 mil de faturamento, apenas colocando em prática as coisas que a gente fala por aqui. No nosso conteúdo gratuito. Eu fiquei surpresa. Eu disse, não, eu vou perguntar, né? Porque eu sou curiosa. Fui lá, entrei em contato com a pessoa. Eu disse, olha, essa informação é verdadeira? Ela disse, é verdadeira, sim. Eu disse, e o que foi que você fez para eu entender? O que foi que eu disse e que você fez e que deu esse resultado? E detalhe, a pessoa não é dentista. Ela usou aquilo que a gente fala aqui para o negócio dela. Ela disse, eu fiz algumas mudanças. Eu coloquei coisas óbvias que você diz, coisas simples, o feijão com arroz, e que a gente não faz. E eu coloquei algumas coisas e o resultado foi esse. Tem gente que passa por aqui e que está me assistindo consistentemente, que já vem me acompanhando, e que nem precisa do meu acompanhamento mais próximo, e que faz, coloca e tem resultado. São todas as pessoas? Não, é a minoria. A maioria das pessoas precisa de um acompanhamento. Vocês podem olhar para uma academia hoje, tem muito mais gente malhando com personal do que gente sem personal. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente tem um personal, o nosso resultado é muito mais rápido. A gente consegue acelerar os resultados. A gente sabe que a gente não vai faltar, que a gente vai ter consistência. Por quê? Porque eu estou pagando. Então, é isso de você selecionar é muito importante. Então, eu seleciono algumas pessoas que estão alinhadas com os meus valores e eu sigo aquelas pessoas. E eu começo a colocar aquelas informações em prática. Gisele sempre disse isso, pequenas mudanças que fazem toda a diferença, mas a gente não faz. Essa voz da Gisele, ela nunca saiu da minha cabeça, no depoimento dela, quando ela diz assim, mas é tão simples e a gente não faz. É o feijão com arroz bem feito e a gente não faz. Quarto ponto, quarta chave. Decisões baseadas em lógica, não decisões baseadas em emoção, em intuição. Foi o que eu falei antes. A decisão, eu vou fazer um consultório, eu vou montar uma clínica, eu vou abrir, eu vou botar 2 consultórios, eu vou tirar um empréstimo. Espera aí. Essas decisões estavam sendo baseadas em lógica ou estavam sendo baseadas em emoção? Não se conduz um negócio em cima de decisões baseadas em emoções. De jeito nenhum. Eu preciso tomar decisões baseadas em lógica. Existe uma ferramenta chamada SWOT, que ela é assim fantástica para qualquer decisão que a gente vai fazer. Essa ferramenta a gente inclusive já usou aqui numa live. Eu acho que eu vou trazer essa ferramenta aqui para a gente usar. Deixa eu anotar aqui. Na próxima semana, na próxima live. Nessa ferramenta, eu consigo entender quais são as forças que eu tenho para realizar aquele negócio, ou para fazer aquilo, ou para tomar aquela decisão.
Eu tenho consciência de quais são os meus pontos fracos naquela caminhada. Eu tenho consciência de quais são as oportunidades que estão no meu entorno para que eu consiga aquilo. E eu tenho consciência de entender quais são as coisas que podem me atrapalhar. Então, quando eu faço essa ferramenta, poxa, quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas oportunidades aqui? E o que é que pode me atrapalhar? Eu boto isso num papel, isso me dá uma clareza fantástica. Eu consigo entender, peraí, se isso é ponto fraco, o que é que eu posso fazer para minimizar esse ponto fraco? Poxa, esse é o meu ponto forte. Eu vou colocar a minha atenção nesse ponto forte, porque isso vai me trazer mais resultado. Isso vai ser o meu 80-20. Então, se você não. Ah, o que é 80-20, Dulce? 80-20 é 20% da minha energia para ter 80% de resultado. Porque muitas vezes vocês estão fazendo o contrário. Vocês estão botando 80% da energia de vocês, 80% do tempo de vocês, em coisas que vão trazer apenas 20% do seu resultado. Vou trazer um exemplo simples. Você atende 80% dos seus pacientes de convênio. Isso vai lhe dar no final do mês 20% do seu faturamento apenas. Ao passo que 20% dos seus pacientes particulares lhe dão 80% dos resultados do seu faturamento. Simples. Então, veja quantas coisas a gente tem que pensar para sair de um consultório parado e ter um consultório que anda, que cresça. O quinto ponto, eu preciso reconhecer as minhas crenças limitantes. O que é que está na minha cabeça que eu penso? Porque tudo é crença e as crenças elas podem ser positivas ou não, positivas ou negativas. Elas podem me impulsionar ou elas podem me limitar. Mas se eu estou falando que meu consultório está parado, quais são as crenças que eu tenho e que me limitam e que não fazem com que o meu consultório cresça? E essas crenças a gente coloca por terra. Ah, se eu cobrar consulta, o paciente não vem, o paciente não marca. Crença. Ah, se eu cobrar consulta antecipado, o paciente foge. Crença. Ah, se eu aumentar o meu preço, o paciente não fecha. Crença. Todas essas crenças quebradas na nossa mentoria. Quebradas. Ah, porque eu faço endodontia, por isso que eu não cresço. Crença. Ah, é porque ortodontia? Crença. Tudo isso é crença. Tudo isso é crença. Quando você começa a se justificar, por trás disso está uma crença. São crenças pessoais que limitam o seu negócio. Crenças pessoais que limitam o seu negócio. Então, eu não posso acreditar, por exemplo, que só quem faz prótese é quem ganha dinheiro. Só as franquias é que conseguem ganhar dinheiro. Eu não consigo, porque eu tenho só uma cadeira. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Isso é justificativa. Isso são considerações da sua cabeça. Você pode sim, você pode ter um consultório lucrativo. Quais são as crenças que estão me limitando? E pode ser em vários setores. Quantas pessoas até hoje ainda não fazem marketing? Que acreditam que marketing é para quem não tem capacidade, é para dentista que não se garante. Quem ainda tem a crença de que eu não vou falar com um colega ou não vou falar com outro profissional para fazer uma parceria, porque o que é que ele vai pensar? O que ele vai pensar é o problema dele. Ele vai achar que eu estou pequeno, ele vai achar que eu estou. Sim, você está, seu consultório está pequeno, sim. O que ele vai achar não me interessa. Então, quais são as crenças que eu tenho? Imagine vocês se eu tivesse dado ouvido às minhas crenças. Quando eu comecei aqui no digital, lá, ó, em 2018, final de 2017, começo de 2018, eu tive N crenças. Eu tinha vergonha de gravar. Por quê? Porque eu achava que eu falava mal. Eu achava que as pessoas não iam me escutar por causa do meu sotaque nordestino. Eu achava que as pessoas não iam comprar nenhum curso de mim, porque como é que a pessoa ia comprar um curso de dentística de uma professora lá de Maceió?
Eu achava que as pessoas iam dizer que eu estava velha para fazer aqui, né, para vir para o digital. Todas essas eram crenças minhas, que eu tive que lidar com essas crenças, que eu tive que quebrar essas crenças. E não foi fácil. Doeu. Doeu fazer os vídeos. Doeu. Doeu receber as críticas. Sim, porque teve críticas. Você acha que não? Que tudo foi uma beleza? Doeu. E eu ainda tenho muitas crenças, porque o resultado que eu tenho hoje são decorrentes das minhas crenças. Se eu perguntar para você, por que que você hoje ainda não tem um faturamento no seu consultório de 50 mil? Por quê? Pergunta que não quer calar. Resposta do milhão. Por que que você ainda não tem um faturamento de 50 mil no seu consultório? Por que será? Respondam aí. Quero saber o que é que vocês vão dizer aí. Por que que você ainda não tem? Quem já tem, está tudo certo. Mas aí quem já tem de 50, eu pergunto, por que não tem de 100? Por quê? Ninguém respondeu? Todo mundo caladinho? Você não tem, porque você ainda tem crenças. Você ainda acredita em coisas que fazem com que você não chegue nesse lugar dos 50. E isso serve para você que está com 5. Ah, porque ainda não fez sua mentoria. Essa foi a melhor resposta, Ju. Essa resposta, de fato, foi a resposta do milhão. Com certeza que essa foi a resposta do milhão. Então, você ainda tem crenças que fazem que você não saia de 5 para 10, ou de 10 para 15, ou de 15 para 20, ou de 20 para 30. São suas crenças que estão limitando os seus resultados. Aquilo que você acredita só lhe trouxe até aqui. E isso que eu estou dizendo para você também serve para mim. Olha aí, Thaisa está dizendo, eu quase não começo a fazer vídeo porque tinha medo do povo não gostar do meu jeito de falar. Olha aí, era uma crença. Vão ter pessoas que de fato não vão gostar? Vão, e está tudo certo. Mas vão ter outras pessoas que vão adorar o meu sotaque nordestino, que vão adorar o meu jeito de falar, a minha maneira de chegar aqui e tirar o chicote e dizer que vocês tirem a roupinha de vítima e vistam a roupinha de sapo, porque vocês precisam dar os seus pulinhos. Pulinhos vocês precisam. Vocês precisam entrar em ação, vocês precisam agir. Pessoal, vocês precisam ter brilho neste olhar. Saiam desse modus, sabe? Ai, deixa a vida me levar. Você sabe que a minha grande loucura é quando eu vejo os meus alunos, os meus mentorados, tendo resultados, fazendo e tendo resultados. Isso me deixa numa felicidade que vocês não têm noção. Eu vibro mais, eu acho, do que eles. Eu fico mais feliz do que eles. Então, quais são as crenças que eu tenho hoje e que me limitam? Olha aqui, Mônica está dizendo, tenho dificuldade em acreditar em redes sociais para impulsionar o meu consultório. É uma crença. Porque quantas pessoas impulsionaram os seus consultórios a partir das redes sociais? Então, se alguém fez, Mônica, e você acredita nisso, é uma crença. Com certeza, Mônica. Com certeza. Hoje não há possibilidade de você não ter rede social. E eu digo sempre, não se iluda, não é só ter uma rede social, é ter esta rede social e trabalhar essa rede social da forma correta, porque não é milagre. A rede social, ela hoje é, de fato, o seu cartão de visitas. Semana retrasada, eu estava tomando um café lá na Copenhague, eu adoro tomar café na Copenhague, e eu sempre encontrava, antigamente, todos os dias eu tomava café na Copenhague. Por quê? Porque eu almoçava, vizinho ao meu consultório, e na outra rua tinha a Copenhague. Então, todos os dias eu tomava cafezinho na Copenhague para o segundo turno. E aí eu encontrava sempre esse casal de médicos maravilhosos, médicos super renomados, super reconhecidos. E a gente sempre se encontra nas cafeterias da vida. E nessa semana,
Eu fui na Copenhague e encontrei com eles. E eu tinha visto alguém falar sobre o trabalho que ela estava fazendo. Eu tinha me interessado. E eu procurei na rede social e não achei. E eu não tinha o telefone dela. E aí, quando eu encontrei com ela, eu disse: Oh, que bom eu lhe encontrar. Eu vi fulano fazendo isso com você, eu me interessei. Você mudou de área? Ela disse: Não, eu não mudei, eu agreguei esse serviço no meu consultório. Eu falei: Mas, poxa, eu não tenho você. Como é que eu faço contato com você? Me dê o seu Instagram? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Ela disse: Não tem nada no meu Instagram. Eu disse: Como assim? Não tem nada no seu Instagram? É porque realmente eu não abri o meu Instagram, eu fico muito receosa. E aí o marido disse: Nós vimos exatamente falando sobre isso, da importância da gente começar a trabalhar isso aí. Sabe por quê, pessoal? Porque quando você é bom, Mônica, pega essa para você. Você é um excelente profissional, mas você não aparece. Quando você não aparece, Mônica, você dá lugar a quem não é um bom profissional e está aparecendo. Porque se eu não sei que você existe, eu vou escolher outro profissional que eu vejo que existe. E muitas vezes ele não é tão bom quanto você. Então, pior do que o barulho dos maus é o silêncio dos bons. Você é responsável. Você é responsável pelas pessoas estarem indo a lugares que não oferecem os mesmos serviços que você oferece. Peguem essa aí para vocês. Segurem isso aí para vocês e pensem. Eu sou responsável pelo paciente ter ido fazer aquele péssimo tratamento ortodôntico, aquela péssima ortodontia, aquele péssimo implante, aquela péssima faceta. Eu sou responsável pelo paciente estar batendo de porta em porta sem resolver a sua disfunção. Está sofrendo com dores, não está dormindo. Eu sou responsável, sabe por quê? Porque eu estou aqui na minha caverna. E eu estando aqui na minha caverna, eu permito que o outro cresça e eu não cresço. Porque o mundo mudou e você precisa sim estar nas redes sociais, porque a rede social é o seu cartão de visitas. E naquele momento com aquela médica, eu disse: "E aí, eu faço como para falar com você?" Aí ela me deu o Instagram dela, eu entrei no Instagram dela, que era fechado, tem 6 fotos, nada profissional. E aí? Você tem vergonha? Não, vergonha não paga boleto, criatura. Eu também tinha vergonha. Eu tinha vergonha da minha boca torta. Eu tinha vergonha porque eu era velha. Eu tinha vergonha do meu sotaque. Vergonha não paga boleto. E a gente acostuma. Ou a gente faz tanto que perde a vergonha. Vergonha a gente come, como a gente diz aqui no Nordeste, vergonha a gente come com farinha. Não tenha vergonha. Ah, eu quero fazer algo. Venha para cá, venha conversar comigo. Marque uma sessão de diagnóstico comigo. Vai depois lá no nosso link da bio, clica, preenche o formulário, vem fazer uma sessão de diagnóstico para eu te orientar. Faça algo, você precisa fazer, porque quanto mais tempo você demorar paralisado, mais os outros estão crescendo e mais para trás você está ficando. Essa é a verdade. Sexto ponto, comunicação clara e objetiva. Todos nós temos que aprender a nos comunicar. Comunicação hoje é uma habilidade assim grandiosa. Nós temos que aprender a nos comunicar. Nós temos que aprender a nos comunicar com o nosso paciente. Nós temos que aprender a nos comunicar com os nossos funcionários. Às vezes a gente diz: "Ah, mas o funcionário não entendeu". Se o funcionário não entendeu, olha aí a Carolina dizendo: "Fiz o diagnóstico e amei". Também tinha vergonha. Tá aí, né, Carolina dizendo. Então, veja, eu tenho que aprender a me comunicar. Como dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se entrumbica. Eu tenho que aprender a falar. Eu tenho que aprender. Isso é impreterível.
Eu tenho que falar bem com o meu paciente, eu tenho que explicar a ele o que é que ele vai receber, o que é que vai acontecer. Eu tenho que saber falar com a minha equipe. Eu tenho que me comunicar, comunicação clara e objetiva. Tem gente que fala com o paciente, dá aquele nó, faz aquela confusão, não consegue ser claro nas suas explicações. O paciente sai mais confuso do que ele entrou. Tem paciente que chega na sala de espera e diz: vem cá, para a secretária, para a atendente, para a assistente. O que foi que ele disse, hein, que eu não entendi? Eu não entendi nada que ele disse. Por quê? Porque a pessoa é prolixa, que a pessoa é confusa, mas ela é confusa porque ela não consegue ter clareza mental. Então, pratiquem a comunicação, sejam concisos, sejam objetivos, sejam claros. Evitem aquele monte de palavras técnicas para explicar para o seu paciente. O paciente quer isso, não. O paciente quer saber qual é o resultado, qual é o benefício, o que é que ele vai ganhar quando ele terminar o seu tratamento com ele. Simples assim. Olha aí, fiz o diagnóstico, a Dulce já me impulsionou muito, logo quero ir para a mentoria, ela me inspira muito a prosseguir. Tá vendo, pessoal? Vocês estão vendo isso? Vou até printar isso daqui, da Divanise. É prova. Sétimo ponto, né, que a gente já está aqui extrapolando aqui o nosso horário. Sétimo ponto, tomada de decisão rápida e eficiente. Quantas pessoas passam anos para tomar uma decisão? Anos. Você mesmo que está aqui, não se decide se vem ou se não vem para a mentoria. Não se decide se faz ou se não faz um diagnóstico. Não se decide se entra ou se não entra nas redes sociais. Não se decide. E fica aí, ó. Quantas decisões a gente pode acelerar? Então, eu preciso tomar decisões rápidas. As minhas decisões, elas precisam ser em cima de fatos. Precisam ser decisões lógicas e não decisões emocionais. Eu preciso ter clareza para tomar decisões. Veja que cada chave aqui que eu fui trazendo para vocês, ela complementa a chave anterior. Então, se eu estou num momento em que eu não sei tomar decisões, que eu não tenho com quem me aconselhar, se eu não sei se vou para lá ou se vou para cá, se visto azul, se visto vermelho, se faço isso ou se faço aquilo, é o seu momento de ter um mentor, é o seu momento de ter alguém que acelere os seus resultados, que lhe ajude a tomar decisões, decisões assertivas, decisões lógicas, decisões racionais e não emocionais, para que você não perca tempo e não perca dinheiro. Porque perder dinheiro é fácil, depois você pode recuperar, mas tempo não. Tempo a gente não recupera. Então, acelera os teus resultados. Então, a tomada de decisão, ela tem que ser rápida, mas ela não pode ser emocional. Ela tem que ser racional. E muitas vezes eu preciso de ajuda para tomar essa decisão. E o oitavo ponto, resiliência e abertura para mudanças. Se eu estou resistindo e eu não me abro para mudanças, como é que eu posso crescer? Crescimento vem com resiliência. Sim, vem com resiliência, porque crescer dói. Crescer tira a gente da zona de conforto para uma zona de desconforto. E eu tenho que estar sempre saindo do conforto para o desconforto, conforto para o desconforto, conforto para o desconforto. Porque cada degrau que eu vou subindo, ele me tira do conforto para o desconforto. Eu sei agora fazer 10 mil, ok, vamos para 20. O que é que eu tenho que fazer para ir para 20? Eu tenho que fazer coisas que eu não fazia quando eu só estava com 10. E isso me leva para um desconforto. Eu chego no 20, respiro, descanso a peruca, fico linda e loira e digo, vamos para o 30 agora. O que é que eu faço? Vamos para o 30. E para ir para o 30, eu vou de novo entrar numa zona de desconforto, porque o desconforto ele vem, não existe crescimento no conforto. Não existe, entendam isso. Eu tenho que ir para o desconforto de falar na câmera, eu tenho que ir para o desconforto de abrir as minhas redes sociais, eu tenho que ir para o desconforto de buscar parcerias, eu tenho que ir para o desconforto, tá? De sentar e fazer a gestão do meu consultório, eu tenho que ir para o desconforto de buscar os meus pacientes.
Eu tenho que ir para o desconforto de aprender sobre os meus números, eu tenho que ir para esse desconforto para buscar o meu crescimento. Então, resiliência e abertura, você tem que se abrir para as mudanças. Para as mudanças. Qual o nome de autoridade para chamar a secretária? Minha secretária ou minha assistente? Tanto faz, Thaisa. Eu não vejo muita diferença, não. Isso é, ó, veja, aí, Thaisa, me permita, eu uso a minha energia com coisas que não são importantes. Eu chamo secretária, eu chamo assistente. Tanto faz, chama do jeito que você gostar, você achar que é melhor. Tanto faz. Não perca tempo pensando sobre isso, sabe? Use o seu tempo para pensar em coisas estratégicas que vão fazer você crescer o seu consultório. Então, aqui nós falamos, né, das 8 chaves para que o seu consultório cresça. Primeira chave, ter clareza. Segundo, separar fatos de opiniões, de achismo. Terceiro, selecionar informações para boas tomadas de decisões. Quarto, tomadas de decisões baseadas em lógica e não nas emoções. Quinto, reconhecimento, quais são as minhas crenças limitantes, o que é que está me impedindo de crescer. Sexto, ter uma comunicação clara e objetiva. Sétimo, tomar decisões rápidas e eficientes. E oitavo, ter resiliência e ter abertura para as mudanças. Essas são as 8 chaves que você precisa colocar em ação para que o seu consultório saia da paralisia e comece a crescer. Quem gostou dessa live de hoje, já coloca aí os coraçõezinhos para eu saber. Faz aquela foto maravilhosa, diz qual foi o aprendizado, qual foi o insight que você teve aqui nessa live. Posta nos seus stories que eu vou repostar. Lembrando que as nossas lives elas acontecem todas as terças-feiras, às 7h11 da manhã. Quem quiser passar por uma sessão de diagnóstico comigo, clica no link da nossa bio. Aqui eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, vai ter um link. Você clica, preenche o formulário, tem que preencher o formulário, e eu ou o meu time, alguém do meu time vai entrar em contato com você para que a gente possa agendar essa sessão de diagnóstico e eu lhe dar um direcionamento do que você precisa fazer para crescer o seu consultório.